nas nossas vidas, eu trouxe uma história linda, belíssima, da Bíblia, para a gente entender. Dri, mas por que você escolheu uma história da Bíblia? Para vocês saberem que isso já existe há muito tempo. Muito antes da nossa consciência existir, já era algo, uma dinâmica que já existia. Então, hoje eu trouxe dois personagens para a gente, que é Rebeca e Isaac. Dois personagens bíblicos. Isaac tinha uma promessa sobre toda a nação, né? Que dele nasceria aquele que iria salvar o mundo, que a gente sabe que da descendência de Isaac veio Jesus. Quem não souber, vai lá na Bíblia, tá tudo na Bíblia, mas esse não é o nosso foco. O nosso foco são as dinâmicas familiares. Então, esses dois casalzinhos casaram e durante muito tempo, Rebeca não podia engravidar. Mas, de repente, ela engravida e percebe que dentro ali da barriga dela tem algo estranho. Ela percebeu que tinha algo estranho. E seria uma gravidez onde teriam dois filhos, né? Ela teria dois filhos. Então, ela teve Esaú e Jacó. O Aldre dessa família vieram dois. Oi, Roseli, seja bem-vinda. Vieram dois filhos, Esaú e Jacó. Eu vou colocar esse casalzinho aqui para vocês entenderem. Naquela época, o primogênito, vamos colocar que aqui é Esaú e esse é Jacó, o filho caçula. Jacó era o filho caçula. E todas as promessas de ser o provedor, de tomar conta de tudo da família, seria de Esaú. Por quê? Porque ele era o filho mais velho. Então, quando o pai morria, sempre o filho mais velho tomava aquele lugar de cuidar da família, de prover as necessidades daquela família. E a bagunça vai começar aqui, viu, gente? Quando essa mãe muito amorosa, que amava demais o seu filho caçula, resolve interferir nessa dinâmica. Um dia, Isaac percebe que logo vai morrer e quer passar essa bênção para o seu filho mais velho, para que ele seja abençoado durante a sua vida. E aí, essa mãe muito amorosa pega o filhinho mais novo e faz se passar pelo filho mais velho, porque esse papai aqui já não enxergava muito bem, já estava com a visão turva. Então ele se disfarça, Jacó, engana o seu pai. E aqui já começa a sair da ordem, aqui já começam os problemas familiares. Esse pai abençoa esse filho, achando que era o filho mais velho, e vai criar aqui todo um conflito familiar. Esse irmão que perdeu toda a sua herança, todas as suas bênçãos, começa a perseguir o irmão caçula, a jurar esse irmão caçula de morte. Então, o que é que acontece? Jacó é obrigado a sair da família, de junto da família. Então, aqui já acontece o quê? Uma explosão. Primeiro, houve a desordem, porque o filho mais novo tomou o lugar do filho mais velho. Então, já teve a quebra da hierarquia familiar aqui. Agora vai ter a primeira explosão. Dri, mas como? Jacó vai ter que ir embora, ele vai ter que fugir desse círculo familiar, porque o seu irmão quer matá-lo. Então eu vou colocar esses personagenzinhos aqui, porque essa história aqui de Jacó, ela vai ficar muito longa. Por quê? Porque essa dinâmica está só começando. Jacó, ele primeiro enganou o pai, depois ele se fez passar pelo irmão e agora ele fez o quê? Foi excluído. Aqui nessa família você não pode ficar mais.
E agora? Um certo dia, ele encontra um homem chamado Labão. E esse homem chamado Labão oferece a Jacó para trabalhar ali na sua fazenda, ajudando-lhe. E Jacó viu uma das filhas de Labão, que era a filha mais nova, que era Raquel, e se apaixonou por Raquel. Olha a Raquel aqui, filha caçula de Labão. E Labão, muito esperto, fala para Jacó. Lembra que Jacó recebeu todas as bênçãos do irmão? Então, tudo que Jacó fazia era próspero, multiplicava, dava certo. E esse homem não era nada bobo. Ele fala para Jacó que quando ele fizer 7 anos trabalhando para ele, ele daria a mão de Raquel em casamento para Jacó, porque Jacó havia se apaixonado por ele. Só que depois de 7 anos, Labão não é nada bobo e não quebra a hierarquia da sua família. Por quê? Na sua hierarquia, quem casaria era Lia, a irmã mais velha. Então, ele pega na hora de casar com Jacó, quem se casa é Lia, a filha mais velha, porque assim era a ordem. Lia e Jacó vão ter 6 filhos. Vou colocar esses filhos todos aqui para vocês entenderem como funciona a dinâmica familiar. Não vou falar o nome dos filhos, é só para vocês entenderem a dinâmica. Esses dois vão ter 6 filhos homens, mas eu escolhi uma pedrinha para colocar aqui, que eles também tiveram uma filha mulher, que foi Diná. Então, eles tiveram 6 filhos homens e uma menina. Isso é uma família. Então, aqui é uma família. Essa mãe teve um filho primogênito com esse marido. Então, aqui eu quero que vocês já entendam. Esse homem aqui, ele pode ter vários primeiros filhos. Mas essa mulher, ela só pode ter um primogênito. Então, quando a gente vai na constelação familiar, a gente vai pela sua família de origem, que é o seu papai e a sua mamãe. E você vai olhar aqui dentro desse casal, qual é a sua ordem familiar. Então, eu vou colocar aqui Lia com a sua família. E Jacó, como amava muito Raquel, ele não desiste do seu sonho. Ele quer aquela esposa. Ele sonhou em ter aquela família. E ele vai trabalhar mais 7 anos para Labão. Ele vai continuar trabalhando para conseguir essa esposa tão desejada e tão amada. Depois de mais 7 anos, eles se casam. E aí, passa-se muitos anos e Raquel não consegue dar filhos para Jacó. Então, aqui nessa dinâmica, já vem o preço da mentira de Jacó. Assim como um dia ele mentiu e enganou o pai, ele também veio aqui, ó, para ele lembrar das mentiras dele. Como ele traiu o pai. Então, esse homem veio para relembrar ele aquela traição, aquela quebra de hierarquia. Por isso, o padrão voltou novamente na vida de Jacó. Quantas vezes esse padrão não acontece em nossas vidas? Por alguma quebra. Quebra de palavra, quebra de promessas, quebras aí nas nossas vidas, que a gente fica pagando, às vezes, lá de um vô, de um bisavô, de um tataravô, até mesmo do papai ou da mamãe. Então, aqui já vem mostrando algo muito importante. Esse casal passou anos sem ter filhos.
Então Raquel resolve pegar uma das suas servas para dormir com esse marido, para gerar filhos, porque naquela época era permitido. Não tinha problema nenhum. Então Raquel escolhe a sua serva Zilpa para dormir com esse homem. E desse relacionamento vai vir 2 filhos. Desse relacionamento aqui virá 2 filhos. E aí, aqui é uma família. Lembra, esse homem, não importa quantas famílias ele tenha, sempre ele vai ter um primogênito com cada mulher. Mas essa mulher, ela só tem um primogênito. Então, você tem que ver sempre a sua família de origem. Então, vem essa mulherzinha aqui, com esses 2 filhos. Aí, Lia, que não é boba nem nada, fala, peraí, se ela pôde pegar e dar uma serva para dormir com ele e ter filhos, eu também posso. E vai lá e também, olha a bagunça familiar saindo da ordem e da desordem aqui nessa história. Ela também vai lá e dá a sua serva. E coloca sua serva aqui com Jacó. A Bila. E ela também tem 2 filhos. Olha que bagunça familiar lá, porque ocorreu que a mãe quebrou uma hierarquia, né? E essa serva também vai dar mais 2 filhos. E esse homem vai ter outra família com essa serva. Essa aqui também tem um filho primogênito. Vou colocar aqui. Bila e seus 2 filhos. Mas um dia, e esse casal tão apaixonado lá do início da história, que tudo começou por causa desse grande amor? Não é assim. Aí veio um filho tão esperado chamado José. E José veio carregar toda essa desordem e toda essa bagunça, né? Ele vem agora, a vida de José começa a ser toda atrapalhada por causa dos erros do pai. Como assim, Dri? José, ele passa a ser perseguido e invejado por todos esses irmãos. Ele era um dos filhos caçulas e quem Jacó mais apreciava. Ele era um dos filhos mais achegados do pai, né? E ele tinha revelações. Mas eu não vou entrar no caso espiritual aqui. Eu estou falando dos movimentos sistêmicos. Eu estou falando aqui das desordens e os emaranhados familiares. E Jacó vai passar por uma grande provação. Olha para esses irmãos que todos os perseguem, todos querem acabar com a sua vida, né? Ele também tinha um irmão caçula chamado Benjamim, que eu vou deixar aqui perto da mãe de Raquel, né? E ele vai ser o filho que vai ser excluído igual ao pai. Ele vai ser chamado de mentiroso, né? Ele vai ser chamado de mentiroso por causa do padrão do pai, mesmo que ele não tenha mentido. Porque muitas vezes a gente não vem com o padrão, mas a gente atrai aquele padrão. Como assim, Dri? Sabe aquela coisinha que você tem para arrumar namorados que nunca dá certo? Que de alguma forma ele vem representando alguma coisa no seu sistema familiar. Ou um amor interrompido, ou ele vem representar um padrão do pai, vai vir com um vício que o pai tinha e ninguém queria olhar. Se você não vem, você vai atrair para a sua vida
aquele problema familiar para que ele seja resolvido. Então, José, ele veio com todos esses padrões na vida dele, pagando um preço para que toda essa família fosse colocada em ordem. Então, ele foi perseguido, ele foi excluído porque ele foi vendido como escravo, ele foi privado de conviver com a família e passou muitos anos desta forma. Mas ele não é bobo nem nada, ele começou a ter consciência de tudo isso. Ele começou a ter consciência que ele precisava romper algumas coisas, que ele precisava ser diferente de tudo isso. Então, ele também foi tentado igual ao pai? Foi sim. Ele foi excluído igual ao pai? Foi sim. A mentira perseguiu José como perseguiu o pai? Sim, conseguiu. Mas tinha uma coisa que o pai tinha, que ele tomou posse. Ele sabia que ele tinha o quê? Bênçãos. Que tudo que ele tocasse prosperava. E ele usou isso ao seu favor. Então ele se tornou depois do rei, a maior autoridade no Egito era de José. E aí, um belo dia, todo esse clã familiar precisa dele. Todos esses irmãos vão precisar olhar para José. Por quê? Porque vai ter uma grande fome e quando eles vão pedir ajuda, quem é que vai poder ajudá-los? O irmão excluído. E assim ele vai ser visto novamente, ele se coloca como pequeno diante dos irmãos, ele se reconcilia com o pai dele, se reconcilia com a família de origem, e aí toda a história de José começa a caminhar, começa a andar, começa a fluir naturalmente. Então, o que nós aprendemos com a história de Jacó, né? O que é que essa história de Jacó e de Esaú, o que essa família tem para nos ensinar, né? Eu vou colocar aqui os pais e os filhos ao lado dos pais. O que é que eles ensinaram para a gente hoje? Primeiro, o engano, né? As consequências que enganar o outro traz para a nossa vida e atrai não só para a gente, mas para os nossos filhos, bisnetos, netos e todo o clã vai pagar um preço. Então, se está caindo as fichas aí, começa a observar o que é repetitivo na tua família, o que é repetitivo aí no teu clã familiar. O que é o padrão que vem lá de trás? Vão começando a desenvolver aí o raciocínio. Deslealdade, né? Quando essa mãe aqui engana o marido, ele já está fazendo o quê? Deslealdade. Quantas mulheres dizem, o meu filho é o meu tudo. Não, você está saindo da ordem. Quem é o seu tudo é o seu marido, porque ele veio primeiro. Sem o seu marido, o seu filhinho ou a sua filhinha não existiria. Então, em primeiro lugar, agradeça. Ele é maior do que os seus filhos. E existem muitas mães tirando o lugar de maior do pai e colocando os filhos. E aí a bagunça começa. Então vamos observar. O seu filho vem depois do seu marido. Então o seu marido, ele é maior no seu sistema. Assim como você também é maior no seu sistema. O casal, ele é igual. Não existe o homem maior do que a mulher ou a mulher maior do que o homem. No relacionamento, os dois são iguais. Lembra da lei do equilíbrio? Então, os dois são iguais. Eles são maiores do que os filhos. Eles são maiores do que os filhos. Então, quando a mãe tira o marido do lugar e coloca o filho,
ela está tirando a força do filho. O filho começa a ter problemas. O filho começa a ter problema em relacionamento, problemas familiares, problemas de relacionamento, problemas financeiros, problemas emocionais e de saúde. Por quê? Porque começa a desordem familiar. E aí tudo vai acontecendo. Então, mamães, cuidados com a sua hierarquia. Agora vamos para os filhos. Vamos lá para Esaú. Vocês acham que ele ficou feliz com essa mãe? Quantos julgamentos sobre essa mãe ele não teve? Quantas raivas sobre essa mãe ele não teve? Quantas vezes ele não quis que ela desaparecesse da vida dele? Já se identificou? Está se identificando com você? E aí o que é que acontece? A sua vida não prospera. Porque a mãe é vida, a mãe é nutrição, a mãe é amor. Como é que você quer ser feliz num casamento se você não reconhece a sua mãe? A força da sua mãe, o carinho da sua mãe. E às vezes você também recrimina o seu pai. Ah, o meu pai fez isso, o meu pai fez aquilo. A única função, de acordo com o movimento sistêmico familiar, do pai e da mãe, que você nunca vai poder retribuir, ou não existe nada maior do que a vida. Então não tem como você pagar os seus pais pela sua vida. Então eles sempre serão maiores, porque eles lhe deram a vida. A vida é essencial. Sem ela você não existiria. Então você sempre vai ser devedor. Não importa o cargo profissional que você vai ter, não importa a pessoa extraordinária que você vai ser, você sempre vai estar devendo aos seus pais, porque sem a vida você não existiria e você não faria tudo o que você faz. Adri, mas os meus pais fizeram isso, me abandonaram. Não importa. Se você não os vê como grande, a sua vida vai estar igual a de Jacó, emaranhada em alguma área, vai estar sofrendo em alguma área. Então começa a observar e se colocar como pequeno diante dos seus pais, e colocar os seus pais como grandes e autoridades, e reconhecer. Eu preciso conviver com meu pai que me batia? Não. Gente, reconhecer. Tomar os seus pais como você é metade do seu pai e metade da sua mãe. Você precisa da força do seu pai. Eu vou falar isso amanhã, na próxima live, sobre a força dos pais. Então você precisa desse movimento para que a sua vida flua naturalmente. O que mais a gente aprende? As desordens familiares. Quantos pais não têm filhos fora do casamento que ninguém sabe que estão excluídos? Quantas mulheres fazem aborto que às vezes os maridos nem sabem, e há exclusões, e aí fica sempre tentando aquela criança aparecer naquele sistema, ou por doença, ou mortes prematuras, ou os teus filhos também perdem filhos por causa de alguma exclusão. Então há essa desordem. A desobediência, né? Esse sistema também trouxe a desobediência. Jacó não obedeceu à hierarquia, que ele era menor do que o seu irmão. E ele pagou um alto preço por isso. Ele pagou com a sua vida. Ele passou anos da sua vida trabalhando para uma pessoa desonesta, que o enganava, que o usurpava. Então, quantas vezes lá no seu sistema também tem esse tipo de história? Inveja, né? A inveja também veio aqui. Olha, a mulher que Lia tendo inveja de Raquel e querendo, ela já tinha 6 filhos, mas ela ainda quis mais, sempre porque invejando aquele amor. Então, quantas famílias o irmão tem inveja do outro irmão, ciúme do outro irmão? Então, comecem a se observar aí dentro do sistema de vocês. E por último, a escassez. Dri, mas Jacó não era próspero? Tudo que ele tocava não ia?
e a escassez de amor, e a escassez de relacionamento, e a escassez de lealdade, e a escassez de companheirismo, e a escassez de verdade. Vocês estão achando que escassez ou abundância é só financeiro? É só o dinheiro e só os bens? Não. Então a gente consegue ser próspero quando a gente multiplica as amizades, multiplica trabalho, multiplica filhos. Olha a abundância de Jacó aqui com os filhos. Ele teve muitos filhos, isso é abundância, né? Mas ele era escasso em outra área. E Jacó, se eu estivesse falando do lado espiritual, Jacó também vai reivindicar o nome dele e o direito dele no lugar que é de direito. Mas eu não estou falando de espiritualidade. Mas quem conhece a história de Jacó ou tiver curiosidade, vai lá, que ele vai ter uma batalha espiritual para colocar tudo isso aqui também em ordem. Então, essa foi a dinâmica que eu trouxe para vocês, para mostrar que a constelação familiar, o sistema familiar é de grande importância e que fazer um movimento sistêmico e olhar para você, olhar para as suas emoções, olhar para os seus traumas, olhar para algo repetidamente que acontece na sua vida, não é nada demais, não tem nada de místico, nada de espiritual, como muitas pessoas, é simplesmente o seu campo aqui mostrando aquilo que precisa ser visto. É a sua história mostrando para você aquilo que você precisa ver e aquilo que precisa ser trabalhado para quebrar e romper esses padrões, para que a sua vida caminhe, para que a sua vida prospere, para que você seja uma pessoa mais